Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Olha, quero agradecer a vocês porque começamos muito bem aí o primeiro estudo sobre a Bíblia. Teve uma boa quantidade de visualização, mas eu sei que pode ainda ficar melhor, tá certo? Então você que está chegando aí pela primeira vez, queria te avisar que aí embaixo tem escrito inscreva-se. Então clique aí, inscreva-se no canal, depois do lado tem um sininho, clique nele também e coloque em todas para que você receba sempre os nossos vídeos. Não paga nada, não se esqueça também de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? Olha, nesse programa aqui do Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus, nós estamos com um promocional importante, porque esse estudo bíblico ele é de 28 lições, vai ser toda terça-feira às 19 horas. E quem participar até o fim, eu vou dar um certificado, tá certo? E vou dar também, vou sortear uma Bíblia missionária, tá certo? Com a capa feminina e uma Bíblia missionária com essa capa aí escura que pode ser para os homens, tá certo? Então essa daqui vem o Ouvindo a Voz de Deus resumindo, vem outros estudos, e essa daqui vem um estudo maior, que é um estudo chamado Jesus Restaurador da Vida, tá certo? Então a capa é mais feminina. Então assim, o certificado eu vou tentar entregar para todos que participarem, mas as Bíblias vão ser apenas 4, 2 masculinas, 2 pretas e 2 femininas, tá certo? Então participe conosco, vai sempre aí curtindo e comentando e compartilhando. Se você perdeu algum vídeo, assista. O importante para mim é você completar as 28 lições, tá certo? Então participe conosco, não perca. E aí a gente vai, mostrar para você a capa de como é esse estudo, Ouvindo a Voz de Deus. Como eu já falei aqui, se você quiser, entre em contato conosco, coloque aí no comentário, eu quero o estudo, e aí eu vou ver seu endereço para a gente mandar ou pelo correio, ou eu pedir para algum amigo pastor levar na sua casa, tá certo? Mas o estudo também é gratuito, você pode ter a sua edição física, tá bom? Vale lembrar também, que aqui eu não leio todos os textos, eu vou deixar sempre acima a referência, e aí a gente vai fazer algumas perguntas, vou dar a resposta, você que confere na Bíblia, tá certo? E a gente vai fazendo esse estudo para ficar dinâmico e não ficar tão grande o estudo, tá bom? E todo estudo da Bíblia não pode começar sem oração. Então feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, estamos iniciando mais um estudo e pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos direcione, nos dê a compreensão da Tua Palavra, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a nossa lição vem falando sobre a beleza da criação divina. Tudo que a gente vê na criação, na natureza, a gente percebe que foi feito em detalhes. A teia de aranha, a água que cai, os pássaros, cada um com sua beleza, as flores, os detalhes. E você percebe que teve um design inteligente. Não foi feito do acaso. Todo relógio tem um relojoeiro. Assim também nós acreditamos que na criação ela tem um Criador. Nós não acreditamos que somos frutos do acaso. Então por isso que todo verdadeiro cristão, ele é criacionista, porque ele crê que tudo veio de um Criador. E a Bíblia fala sobre isso? Sim. E nosso estudo de hoje vai falar sobre a criação, como Deus como Criador de todas as coisas. Nossa primeira pergunta e nosso primeiro texto está lá em Gênesis 1, verso 2. E a pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1, verso 2. Olha aí na sua Bíblia. E aí a resposta é dessa pergunta: a terra era sem forma e vazia. Deus, então, quando foi criar na terra, não tinha nada. Até uma dica rapidamente, abrir um parêntese. Sempre que eu citar o texto, você pode parar e ir lá pegar a sua Bíblia, ler para depois dar a resposta, tá certo? Mas o texto diz aí de Gênesis 1, 2 que a terra era sem forma e vazia. A divindade idealizou e planejou tudo e não tinha nada. Eles começaram o planejamento do zero. Segunda pergunta: como foi formado o universo?
Hebreus capítulo 11, verso 3 e Salmo 33, versos 6 e 9. Como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Meus queridos, Gênesis não é simbólico, não é mitológico. Nós acreditamos que tudo veio da palavra de Deus, o Bará, a palavra criadora. Então não só a terra, como todo o universo passou a existir pela palavra do Senhor. Eu não vou estar aqui citando religiões, mas uma personalidade cristã aí disse que Deus não tinha uma varinha de cordão para falar e tudo criar. Queridos, nós acreditamos nos relatos bíblicos e na tradução literal da Bíblia ali, quando fala criou, vem da palavra bará, e é criar do nada. Deus tem poder para isso. Lembre-se que está escrito em Lucas: as coisas impossíveis para o homem são possíveis para quem? Para Deus. A nossa mente é pequena, finita, para compreender o infinito, mas a gente aceita pela fé, e eu creio pela fé que Deus falou e tudo veio a existir. Quem participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 e João 1, verso 1 e 3 nos ajudará nessa resposta. Quem estava ali no ato da criação? Vamos lá então para a resposta? Não se esqueça de conferir na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então, quando você olha em Gênesis, lá de 1 a 2, fala que Deus criou tudo, mas também diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, aqui já temos Deus, temos o Espírito de Deus, e depois, quando a gente vai para João, no capítulo 1, de 1 a 3, ele fala sobre o Verbo, que todas as coisas foram criadas por ele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está falando sobre Jesus Cristo. Então a Bíblia ela não usa a expressão trindade, mas sempre ela fala sobre um Deus triuno, porque você vê ali em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, quando foi para criar o homem, então você vê falando de forma plural. Quando você vê em Isaías, né, a quem há de ir por nós, então ali também você vê uma pluralidade. Quando você vê no batismo, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós cremos em uma trindade. E como é que funciona essa trindade? A gente crê igual como é a água. A água, a mesma água, ela pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, mas não deixa de ser água. Então a gente crê em um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes: como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Em um outro momento a gente pode estudar mais sobre a trindade, mas a gente crê que na criação estava ali a trindade, né, o Deus triuno. Como foi o processo diário da criação? Aí eu peço a você, que dê uma parada aí no estudo e leia Gênesis capítulo 1, tá certo? Você vai ler o relato da criação. E aqui eu vou citar os versos de cada dia, tá bom? Para que você aí, se quiser, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar os versos que eu vou falar. Por exemplo, o primeiro dia, o verso de 3 a 5 diz que Deus fez a luz e separou o dia da noite. Essa foi o primeiro dia da criação. Segundo dia, o verso 6 a 8, criou o firmamento e separou as águas. Terceiro dia, é o verso de 9 a 12, ele separou a terra dos mares e criou a vegetação. E aí depois você vem para o quarto dia, verso de 13 a 19, ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, verso de 20 ao 23, criou os peixes, os animais marinhos e as aves. Sexto dia, o versículo do 24 ao 26 e o verso 31, criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia, Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, ele descansou, abençoou, santificou o dia de sábado. Então você vê que ele criou em 6 dias, mas no sétimo dia ele descansou. Então tudo foi criado em 6 dias, mas no sétimo Deus descansou. Então eu falei para vocês lerem Gênesis 1, vai ter o relato dos 6 dias da criação, e Gênesis capítulo 2, logo no início, fala sobre o sétimo dia que Deus descansou.
Quinta pergunta: como se deu a criação do homem e da mulher? Tá onde lá, que a gente já citou? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Gênesis 2, 7, no versículo também, Gênesis 2, de 18 a 25. Então, como é que o homem foi criado e a mulher? Primeiro o homem foi criado do pó da terra e a mulher foi criada da costela de Adão. Então, o homem, Deus criou o bonecão de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Grave isso aí que vai servir muito no nosso estudo da morte, tá certo? Então, o mesmo processo que é da criação é o contrário da morte. Mas aí a gente vai deixar para o dia desse estudo. Então, foi assim criado o homem. E a mulher? A mulher, Deus fez o homem dormir e da sua costela ele criou a mulher. Não criou do pé para que o homem não pisasse e não criou da cabeça para que a mulher não se sentisse superior. Criou da costela para que fosse igual, fosse companheira, amiga. Olha aí, já estou pregando, né? Então, importante isso, são idôneos, iguais, parceiros, né? O homem e a mulher. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis capítulo 2, verso 8 e o verso 15. Qual foi o presente que o casal recebeu de Deus? Sabe o que foi? O jardim. Deus, quando criou o homem, disse: olha, vocês agora vão governar e cuidar de tudo. Vocês são os governadores. A gente diz que o homem, ele colocou o nome sobre tudo, né? Depois que ele colocou que Deus criou a mulher, mas só que quem iria governar era o casal. Não é porque o homem colocou o nome que agora era tudo dele, mas o casal que ficou para cuidar e ser responsável pelo jardim, né? E aí a outra pergunta, a sétima, é: sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Confere aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, do verso 15 a 17. Tinha uma condição para eles viverem eternamente no jardim. Qual era ela? A condição era não comer do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria em duas consequências. Qual seria elas? Primeiro, deixaria o jardim e segundo, ficaria sujeito à morte. Então, Deus disse: olha, pode comer de tudo aqui, cuidar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você pode perguntar: por que Deus fez isso? Era uma prova de obediência. Deus deixou a árvore e disse o seguinte: não é para mexer nela. Então o homem tinha acesso a tudo, tinha direito a tudo, mas o homem, como sempre, quer fazer as suas vontades, e aí foi lá e fez o que era errado, né? Fez aquilo que o agradava junto com sua esposa. Na verdade foi a mulher que começou o erro, né? E acabou ali comendo o que não deveria, mas em outro momento a gente pode falar melhor sobre isso. Então, recapitulando o nosso estudo de hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, ela era o quê? Sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. Tudo foi feito em quantos dias? Em 6 dias. Estavam presentes na criação, ó, Deus o Pai, o Espírito Santo e o Filho, Jesus Cristo no caso. O homem foi criado como? Do pó da terra, e a mulher da onde? Da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa de quê? Desobediência à palavra de Deus. E agora a gente precisa fazer um compromisso de fé. Todo estudo, não adianta você ouvir a verdade e não tomar decisões. Então, após esse estudo, qual é o seu compromisso de fé? Vou trazer 3 compromissos aqui, ó. Se você gostar, dá o joinha aí e diz que você confirma. Primeiro, você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da Trindade? Você acredita que a Trindade estava na criação? Você acredita que no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Porque, por exemplo, um dia no hebraico se chama Yom. E se você olhar cada dia da criação, foi dito assim, ó, houve tarde e manhã. E o Yom simboliza um período de 24 horas. Então não tem negócio de milênios cada dia, né? Um período de dia, segundo a Bíblia, é 24 horas. Palavra Yom. Y-O-M. Pesquisa aí no hebraico, você vai ver que é um período de um dia. Eu uma vez fui dar um estudo bíblico para um estudante de física
e ele disse que não acreditava no dia literal. Eu digo, beleza, então vamos ler no hebraico o que é que diz a Bíblia? Então pronto, aqui é leitura. E aí, eu acredito no que está escrito. E ele se diz cristão, né? Aí eu falei, você vai ficar com o que seu professor de física falou ou vai ficar com o que está na Bíblia? Então aí agora a pergunta para você. Você vai ficar com o que diz aí os cientistas ou a palavra de Deus? Eu acredito no dia literal da criação. E você, acredita no dia literal? Marca aí embaixo. Terceiro, quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Você quer conhecer? Coloque aí embaixo. Então, ó, 3 coisas aí para você confirmar. Você aceita então que existe um Deus Criador triuno? Você aceita os 6 dias literais e que quer conhecer mais a Deus? Se você quer, coloque aí, eu aceito a Deus como Criador, certo? Para ficar mais fácil para você. Vou dar uma melhorada, né? Coloque aí embaixo, eu aceito a Deus como Criador. Então eu vou escrever também. Participe aí. Vamos orar ao nosso Deus, finalizando o nosso estudo. Querido Deus, ó Pai, obrigado por ter criado todas as coisas, por desfrutarmos da natureza, apesar de estar corrompida pelo pecado, mas degustamos dessa natureza maravilhosa que o Senhor criou. Por favor, Deus, nos dá acesso à árvore da vida novamente, nos dá, Senhor, o privilégio de viver contigo para sempre, mas nos ajuda, Senhor, a ser obediente, porque eu sei que para chegar lá, nós precisaremos ser obedientes à Tua palavra. Nos ajude então, Senhor, a nos firmar em fé, ter confiança em Ti, é o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, obrigado por sua participação. Olha, estudo da semana que vem. Olha que tema interessante, a origem do mal. E aí, como foi que surgiu o mal? Será que foi Deus que criou? Será que vem de Deus o inimigo? Quem é o originador do mal? Venha então participar conosco, terça que vem, às 19 horas. Um abraço então, queridos. Não deixe de divulgar, compartilhar e estar conosco aqui toda terça-feira às 19 horas. Tchau, tchau, queridos.